Olá, amados irmãos. Nesse dia 31 de agosto de 2024, na noite de sábado, trazemos um assunto muito importante que a gente precisa entender. Nós vamos falar agora sobre quando começa e qual acontecimento precisa acontecer para começar o ministério da ira de Deus. As 7 últimas pragas, que vão durar 1 ano, e logo em seguida Jesus volta, prendendo Satanás e levando a igreja para o milênio no céu, para julgar os ímpios que estarão mortos, e depois eles serão destruídos juntamente com Satanás e os demônios. Quando vai começar, então, esses últimos acontecimentos? Quando começará a ira de Deus nas 7 últimas pragas? Então esse é o objetivo desse estudo, é muito importante que você saiba isso, porque muita gente não sabe, muita gente fica fazendo confusão, pegando textos isolados, como fizeram aqui no meu grupo, jogaram, eu não sei se esse foi o objetivo, mas colocaram no meu grupo aqui de WhatsApp, alguns textos que, lendo eles de forma isolada, parece que Deus está esperando uma ação do diabo, do mal, para começar a derramar 7 pragas e para voltar a essa terra. E a gente vai ver que não está certo pensar assim, Não é isso realmente que vai acontecer. Vamos então ler aqui. Eu vou colocar o grifo aqui para vocês verem onde eu estou lendo. Eu vou ler aqui, no finalzinho aqui desse texto primeiro. Quando, porém, os algarismos atingirem um certo total que Deus fixou, então é importante aqui, Deus então fixou, tá? Isso aqui é uma verdade, não tem como entender de outra forma. Então Deus realmente fixou um total, começa o ministério de sua ira. Então, Satanás então vai fazer o povo chegar num certo total que Deus fixou, de maldade, de pecado. É isso que o texto está falando. Aí nós vamos aqui para um outro texto, Aqui são todos esses textos falando disso. Aqui, por exemplo, ao segundo texto, quando os números acumulados nos livros do registro do céu indicarem que o total da transgressão está completo, virá a ira. Como que a gente pode entender isso aqui? Com Mateus 24. Então nós temos aqui, Mateus 24. Como que a gente pode entender Mateus 24, verso 14, com aqueles textos? Porque naqueles textos parece que Deus está esperando uma ação de Satanás para voltar a essa terra. Só que Mateus 24, 14 fala que é uma ação da igreja que ele está esperando. E este evangelho do reino será pregado, em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, para vir as 7 pragas, para vir o fim, para começar esses últimos acontecimentos, para a volta de Cristo acontecer, o evangelho do reino precisa ser pregado, ok? Como que a gente harmoniza esse conhecimento aqui de Mateus 24 com os textos que nós acabamos de ler aqui? Como que nós harmonizamos isso? Simples. Tem um texto aqui também que explica, quer ver? Olha o que está escrito. Quando se houver tornado uma lei que a transgressão do primeiro dia da semana será enfrentada com punições, então sua medida estará cheia. Os números estão se avolumando contra elas. Então, para preencher, para alcançar o total, para que seja derramada a ira de Deus, o que vai determinar o alcance desse limite? Quando Satanás fizer a lei, quando houver uma lei que torna a transgressão do primeiro dia da semana, será enfrentada com punição. Então, sua medida estará cheia, ok? Então, é isso que está faltando para cumprir isso aqui, para atingirem um certo total que Deus fixou. Eles estão fazendo várias coisas aí, pecados, várias coisas, mas o limite será alcançado quando? Quando eles fizerem isso aqui, começar de novo a perseguição contra o povo de Deus e estipular uma punição para quem não aceitar a guarda do domingo. Entendeu? E quando isso vai acontecer? Isso só vai acontecer, de acordo com outros textos de Ellen White, quando acontecer Mateus 24, 14. Então, o povo de Deus precisa receber o Espírito Santo, levar o evangelho do reino a todo mundo, pregar o evangelho a todo mundo. Aí vai começar o quê? Aí vai atingir o total que está lá, nos textos de Ellen White, que Deus estipulou, então virá o fim, entendeu? Então, antes de acontecer o que está nos textos lá, vai acontecer isso aqui, ok?
vai acontecer o que está aqui em Mateus 24:14. O que Deus está esperando não é uma ação do diabo, então. Para acontecer os últimos eventos na Terra, para acontecer as 7 pragas, para Satanás completar o total que Deus fixou de pecados, né, de coisas ruins, para começar a ir as 7 pragas depois de Jesus voltar, o povo de Deus vai pregar com o poder do Espírito Santo, então Satanás vai perseguir. Agora não adianta mais. Ele já perdeu, então ele vem com tudo contra o povo de Deus, né? É a última cartada dele. Aí sim, Deus também agora viu que chegou o limite. Não fique só com textos isolados, você precisa ler todos os textos, não só um texto isolado, né? Ellen White fala que Jesus já poderia ter vindo, né? Depois de 1888, se a igreja tivesse aceitado a mensagem de justificação pela fé, se a igreja tivesse aceitado a mensagem do terceiro anjo, sair da cidade, morar no campo, reforma de saúde, reforma do vestuário, todos os testemunhos de Ellen White que foram dados do lugar santíssimo, se o povo tivesse aceitado esse evangelho, que está lá na terceira mensagem angélica, a fé em Jesus, que é o testemunho de Jesus, né, que nos faz ser fiéis à lei perfeitamente, 100% fiéis à lei de Deus. Então, o povo de Deus teria completado a missão, Satanás teria perseguido, teria atingido o limite, Jesus teria voltado. 7 pragas teriam vindo, a ira começada e Jesus teria vindo para nos dar o galardão. Então, que você receba o Espírito Santo, que você aceite viver a terceira mensagem angélica, os testemunhos dados do lugar santíssimo para Ellen White, que você viva esses testemunhos, que você faça a parte que tem que ser feita da igreja e que faça, então, com que Jesus volte, né? Esse é o meu desejo, a minha oração. Em nome de Jesus, amém.